Bom dia, pessoal. A professora Miriam. E hoje a gente vai falar um pouquinho, nós vamos continuar a nossa aula, né, da semana passada. Nós vamos falar sobre instrumentos musicais e a habilidade que nós vamos ver hoje é analisar instrumentos acústicos, percussão, sopro, cordas, flexão, reconhecendo timbres e características de instrumentos musicais diversos. Então ele vai falar assim, que é um objeto que pode ser usado para fazer música, é chamado de instrumento musical. Um instrumento musical ele pode ser tão grande e complexo quanto um piano, ou tão pequeno e simples quanto um apito ou um sino minúsculo. Os instrumentos musicais são encontrados em quase todas as culturas e períodos históricos. Cientistas encontraram tambores de argila e trompete de búzios que foram usados por alguns dos primeiros seres humanos há milhares de anos atrás. Então aí nós temos vários instrumentos, né? O de corda, o sopro, né? E os instrumentos musicais, eles são objetos ou aparelhos construídos ou adaptados para produzir sons. Você sabe que através de uma tampa, né, a gente pode, através de um bater de palma, a gente já consegue um instrumento musical. E de forma geral, consideramos como sons musicais aqueles em que podemos manipular algum parâmetro sonoro, altura, duração, intensidade ou timbre. A altura é um termo utilizado para definir se um som é agudo ou grave. Sons altos são agudos e sons baixos são graves. O que faz um som ficar agudo ou grave é a frequência do som. Quanto maior a frequência, mais agudo, ou seja, alto, é o som. E quanto menor a frequência, mais grave, baixo, é o som. Essa frequência corresponde aos ciclos, oscilações por segundo, da onda sonora. É importante não confundir a altura do som com volume ou intensidade do som. Aí nós temos um gráfico aí, né? Altura grave, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, agudo, subindo. A intensidade, ela é um termo para definir se um som é fraco ou forte. Quando mexemos no botão de volume de um aparelho de som, estamos alterando a intensidade da música. E é comum as pessoas dizem que aumentando o volume o som fica mais alto. Mas essa definição está incorreta, pois o volume não altera a frequência do som, não deixa mais agudo nem mais grave. Volume somente altera a intensidade. Aí eu tenho um desenho, né, da intensidade. A duração é o tempo que o som permanece em nossos ouvidos, isto é, se o som é curto ou longo, é a característica que revela o tempo da emissão de um som. Depende do tempo que duram as vibrações do objeto que os produz. As diversas durações são utilizadas em combinação com uma regularidade básica, chamada de pulso ou pulsação. Essas variações são comumente chamadas de ritmo. Alguns sons possuem ressonância curta, isto é, continuam soando por um breve período de tempo, como o som dos tambores, e outros têm ressonância longa, como o som dos sinos. Blim! Que permanecem soando por um período de tempo maior. Timbre é o que diferencia dois sons da mesma frequência, mesma nota. Por exemplo, a nota dó tocada no violão tem um som muito diferente da nota dó tocada no teclado ou no violino. Isto significa que esses instrumentos possuem timbres diferentes. Aí, pessoal, a gente vai esmiuçar um pouco, né? A gente vai falar um pouco sobre cada um desses tipos de sons que eu acabei de falar com vocês. Então, eu vou passar uma atividade e aí vocês, por favor, me dá a devolutiva, né? Porque só uma aluna aí do 7º ano que me deu uma devolutiva. Então, me manda, tá bom? E beijos!